Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos dar início à defesa de dissertação do discente Carlos Henrique. E após eu terminar minha fala, Carlos inicia. Fique à vontade, Carlos, para usar de um tempo, né, de 20 minutos até 30 no máximo. Eu vou colocar o link da assinatura da presença de vocês no chat, tá certo? Gostaria de pedir aos que estão presentes que liguem seus microfones. Pode ficar à vontade, Carlos. Logo após, em seguida, eu convido os professores, apresento os professores e convido para fazer a explanação. A apresentação já está aparecendo, só falta você maximizar, certo? Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde aos presentes, boa tarde à professora Temes, o professor Tiago, o professor Cícero, participantes dessa banca, e vamos dar início à apresentação. O nosso trabalho ele tem como tema Identidades Territoriais dos Moradores de Aparecida, um olhar sobre a fronteira interna entre Luiz Gomes, RN e Uiraúna, Paraíba. A ideia inicial desse trabalho foi pesquisar a minha localidade de vivência, o local onde eu vivo, e entender um pouco mais do território no qual estamos habitando, e assim o fato desse local estar em uma fronteira interna, e como isso tem interferido na atual situação da comunidade. Bom, aqui nós temos um roteiro da nossa apresentação, introdução ao debate e percurso metodológico, estruturas do processo de informação territorial de Aparecida, manifestações sociais e políticas em Aparecida, comunidade de Aparecida, território, fronteira, memória e identidade, onde a gente pode aplanar um pouco sobre os múltiplos territórios, sobre as fronteiras, as questões políticas administrativas e as diversas identidades. Temos aí alguns conceitos chaves que são bases para a nossa pesquisa. São palavras que mais se repetem ao longo da dissertação, que é o conceito, iniciando com a comunidade territorial Aparecida. Nós temos aí Luiz Gomes, Uiraúna, conflitos políticos administrativos, fronteira, território, símbolos e culturas e identidades. Então, esses vão ser os conceitos que nos embasearam a fazer essa pesquisa. As palavras, podemos dizer assim, as palavras-chave. Bom, aqui está a área de localização, onde a comunidade está localizada. Conforme vocês conseguem observar, aqui está a comunidade Aparecida, bem próximo à linha imaginária da fronteira. Temos a área urbana de Uiraúna e a área urbana de Luiz Gomes, mostrando as áreas urbanas dos dois municípios e o local de Aparecida e a linha imaginária da fronteira. Algumas perguntas foram chaves para essa pesquisa. São elas: como se deu o processo de ocupação e formação territorial do espaço de Aparecida? Como se manifestam as práticas culturais e a simbologia dos moradores de Aparecida? Existe relação entre as práticas sociais locais e as culturas afrodescendentes? Quais são as questões políticas administrativas envolvendo o território de Aparecida? E existem diferentes formas de identidade territoriais em Aparecida? O nosso objetivo geral foi o seguinte: compreender as diferentes identidades territoriais dos moradores de Aparecida, cujos objetivos específicos foram conhecer o processo de formação de Aparecida, descrever as representações simbólicas e manifestações culturais praticadas pelos moradores, identificar as questões políticas administrativas entre as cidades de Luiz Gomes e Uiraúna, no tocante ao território de Aparecida. Temos aqui a nossa metodologia. Essa pesquisa parte de uma abordagem qualitativa, a função de qualificar as informações coletadas. É uma pesquisa etnográfica no sentido que o Laplantine coloca, que o pesquisador participa do objeto de pesquisa. No meu caso, eu moro na comunidade, participo, conheço, pratico as manifestações, então participo ativamente da localidade. Fizemos um levantamento bibliográfico, uma observação direta em campo. Infelizmente, devido à pandemia da Covid-19, não foi possível a realização de entrevista direta aos moradores. O nosso objeto, nossa entrevista inicialmente seria com idosos, mas devido ao distanciamento imposto por decretos, não foi possível realizar essa pesquisa em campo de entrevistas, mas partimos para a observação direta.
Fizemos consulta aos sites do IBGE, o TRE Rio Grande do Norte, o TRE da Paraíba, a PASCOM, da Capela de Nossa Senhora Aparecida, na Associação Comunitária de Moradores, no Diário Oficial de Luiz Gomes e no Diário Oficial de Uiraúna. O uso de imagens, esses da PASCOM, da Capela de Nossa Senhora Aparecida, e do acervo familiar, e a produção de mapas ilustrativos. Estruturas do processo de formação territorial de Aparecida. Bom, partimos do seguinte, partimos da conquista e formação do sertão, mostrando um pouco da importância das estradas das boiadas. Aí na imagem é a antiga estrada das boiadas, hoje chamada de estrada vicinal. A imagem, conforme vocês podem observar, o caminho à direita liga o Rio Grande do Norte, à esquerda a Paraíba. Aqui nós temos Cartacho e Abreu, eles nos embasam nessa parte sobre as estradas das boiadas, o Capistrano de Abreu tratando sobre os sertões de dentro, sertões de fora, a Cartacho falando um pouco da importância das estradas das boiadas na região, e nós também partimos de um espaço maior para chegar ao recorte menor. Partimos da história da formação de São João do Rio do Peixe, e o desmembramento e formação de Uiraúna, e a história da formação do Luiz Gomes. Uma história curta, mas para se basear, para chegarmos ao local foco de nossa pesquisa. Temos aí a imagem do antigo curral de gado, da comunidade, e temos a construção das primeiras casas de Aparecida e as primeiras famílias. Destacamos um pouco essas primeiras famílias que habitaram o espaço. Temos aqui algumas imagens dessas primeiras casas. Aí, esse segundo mapa, ele vem nos justificar o seguinte. Aparecida, ela é, de fato, território de Uiraúna, conforme observamos aqui na linha imaginária da divisa, da fronteira. Porém, ela está a menos de 1 quilômetro da área urbana de Luiz Gomes. E esse mapa ilustra bem o porquê dessa temática, o porquê fazer essa temática, principalmente envolvendo a questão das indentadas e dos conflitos políticos. Temos aqui um pouco da história do local. A Aparecida anteriormente era conhecida por Feira do Pau. A Feira do Pau era uma antiga feira livre que tinha na comunidade. Ela foi datada possivelmente de 1873. E por que do nome Feira do Pau? O nome Feira do Pau está associado à negatividade, uma negação para o local. Feira do Pau, nesse sentido, representaria negatividade para a comunidade. Algo ruim, algo não positivo. O que vai totalmente ao contrário do significado da própria feira, já que Cascudo e Barros argumentam que a feira é um ponto de importância. É a feira que dá engrandecimento à vila. E depois, possivelmente, às cidades. Nesse sentido, Dantas, um autor local, ele fala que ele retrata a Feira do Pau, destacando uma passagem sobre Luiz Gomes em um dos seus livros, e ele coloca que Luiz Gomes tinha uma vizinhança que era exemplo de violência, de brigas, de vandalismo, que era a Feira do Pau. Ou seja, uma negatividade do próprio autor com a comunidade. Moraes, ele argumenta que nomear é qualificar, é impregnar a cultura do poder. Aí Barros e Cascudo vão enaltecer a importância da feira. Aqui nós temos uma reprodução de como seria essa antiga Feira do Pau. Falando um pouco sobre a Feira Livre e a produção do trabalho local, as casas de farinha são base da produção de trabalho. E na comunidade de Aparecida, 3 casas de farinha mereceram destaque. A casa de farinha da Lagoa de Cima, do Sítio Alívio e a do Lulu Pinto. Nessa produção, há o modo de produção braçal, a dominação de terra pelo grande proprietário. A gente usa a Stélide como base, nesse sentido, para a Stélide falar que ter terra tem um caráter político. A exploração do trabalho, ironicamente, a gente traz Gilberto Freire, que Gilberto Freire aponta a história do bom senhor e do trabalhador bonzinho. Aquele bom senhor com o seu morador e o trabalhador conformado com a situação. E nós sabemos bem que não é assim essa situação. Na verdade, é um trabalho puramente exploratório do senhor de terra para com seus moradores. E aqui nós temos a imagem das 3 casas de farinha, uma imagem mais antiga e uma imagem mais recente. Nós temos aqui na primeira imagem a casa de farinha Lulu Pinto, anteriormente, e aí embaixo ela atualmente. A casa de farinha do Sítio Alívio, e ela atualmente. E por dentro da casa de farinha da Lulu Pinto, e a fachada da Casa Grande e da casa de farinha da Lagoa de Cima. Bom,
os povos de descendência afro-brasileira, a família Cupira. Além do trabalho na feira e na produção de farinha, o povo local praticava e ainda pratica devoções à imagem de Nossa Senhora Aparecida. E essa tradição começou na casa da família Cupira, na casa de Maria Cupira. A gente traz Durkheim para falar um pouco sobre a religião e Aragão sobre o sincretismo religioso, onde os negros conseguiram transpor suas culturas, fazendo um sincretismo onde a cultura negra ganhasse força. E falamos um pouco sobre a família Cupira e a tradição de cultuar a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Temos aqui a imagem antiga de Nossa Senhora Aparecida, a primeira imagem, e os restos dos locais onde era a casa de Maria Cupira. Na década de 20, a Aparecida passou pelo processo de transformação do espaço. O primeiro processo, que foi a construção e edificação de uma capela. Essa capela, segundo a tradição oral, 2 italianos, eles compraram uma quadra de terra, a família dos Valdivinos, e doaram a figura do Padre Sá, que era o líder religioso e paróquio da cidade de São João do Rio do Peixe. Com isso, foi formado o patrimônio territorial de Aparecida. Nós temos aqui a imagem da capa do livro do patrimônio da comunidade, e a comunidade paga o foro laudêmio, que é os impostos referentes ao uso e posse da terra. Temos aqui a imagem da capela, ajuntamento com a casa paroquial, e uma reprodução de como era a comunidade quando foi construída a capela. Manifestações sociais e políticas em Aparecidas. Nós conseguimos observar um calendário local de tradições. A grande parte dessas tradições de cunho religioso católico. Aí a gente usa Bosse, Halbach, Bourdieu e Durkheim, Claval, para nos basear nesse tópico, nesse capítulo. O Halbach, ele vem falar sobre a memória individual e a memória coletiva, o fortalecimento da memória coletiva. Então, nós começamos esse calendário local com as romarias para o Canidé, para o Lima e o Juazeiro do Norte. É algo tradicional em diversas localidades do sertão, as pessoas fazerem a romaria a essas cidades, as tidas cidades santas. Em Aparecida, a manifestação local na comunidade começa em janeiro com as novenas de São Sebastião. Conta-se a tradição oral que, na época, havia um surto de doença local e uma senhora, a dona Rita, ela fez uma promessa ao santo, São Sebastião, para que a comunidade não fosse acometida com a doença. E, posteriormente a isso, ficar rezando a novena de São Sebastião. Tradição que é mantida até os dias atuais. Há a celebração do mês de março, a celebração de São José, do dia de São José, o santo tido como padroeiro das colheitas para pedir boas chuvas e um bom inverno. A comunidade, ela trata muito sobre a quaresma, quarta-feira de cinza, domingo de Ramos, Semana Santa, são momentos fortes na tradição local, uma cultura bem praticada. Aí a gente observa a questão da cultura católica sendo juntada à cultura profana, chamamos assim de profana, que é a dança de caboclos. E a gente observa muitos caboclos na comunidade. Temos o mês de maio, a coroação de Maria, no mês de maio, uma tradição advinda da casa de Maria Cupira, quando se fazia a coroação da Nossa Senhora Aparecida no mês de maio, em alusão a Maria, e continua fazendo essa prática até hoje, os dias de hoje, na capela. São João e São Pedro, mês de junho, tradição em todo o Nordeste, não poderia ser diferente. Em outubro, combinando com a festa da padroeira local, que é Nossa Senhora Aparecida. E a comunidade Aparecida ela é marcada por missões populares, o movimento missionário, o movimento de pastorais sociais, como pastorais da terra, pastoral da infância, são bem fortes. Então, nós tivemos 4 missões populares realizadas na comunidade, em 1995, 97, 2007, 2014. Além da prática de danças locais, como maracatu, caboclos, comidas típicas e cânticos. O cântico é a força principal da prática católica na comunidade. E que nós temos a imagem da novena de São Sebastião, realizada na comunidade, e da tradição de São José, realizada na comunidade. Uma imagem mais antiga, resgatada na década de 70. Temos uma imagem do mês de maio, da coroação do mês de maio, a Maria, e uma imagem do período quaresmal, Domingo de Ramos, Semana Santa, realizado na comunidade. E aqui nós temos algo bem interessante. Em outubro, a comunidade ela passa a ser local
de peregrinação. A devoção passa a ser agora na comunidade. E aqui a gente tentou mapear os municípios que vêm romeiros para Aparecida no período da festa. Nós temos aí o Iraúna, Luiz Gomes, São João do Rio do Peixe, Poço Dantas, Joca Claudino, Bernardino na Paraíba, Paraná, Major Salles, José da Penha e Venha Ver no Rio Grande do Norte. São municípios onde as pessoas vêm em romaria para Aparecida no dia 12 de outubro, no dia da padroeira. E aqui nós temos uma imagem da procissão Nossa Senhora Aparecida, realizada no ano passado, em 2019, mostrando a marca da tradição, a juventude encenando a procissão. A procissão sempre tem essa tradição de ser encenada, é uma marca da localidade, é uma marca local. E aqui nós trazemos algumas letras de cânticos populares que são cantados pelos moradores em período de semanas missionárias. E a imagem, símbolo das semanas missionárias de 1995 e 97. A imagem clareada. Símbolos, preconceito, luta e resistência. Há uma história bem interessante em Aparecida, que é o seguinte. Houve a doação de uma nova imagem à capela na década de 50, uma imagem maior, uma imagem bonita, mais pomposa, podemos assim dizer. Só que essa imagem ela tinha uma tonalidade mais escura do que a imagem antiga. E as pessoas negaram, não queriam rezar ela, por se tratar de uma imagem mais negra. E começou uma negação à imagem. Esse fato, ele vai nos lembrar, por exemplo, aquela passagem do Ariano Suassuna, onde João Grilo se impressiona com a cor de Jesus. Um Jesus negro não codifica com o ideal do Cristo europeu, europeizado que a gente tem. E Fanon fala sobre os conflitos psicológicos sofridos pelos negros. Então, essa é uma marca dos sofrimentos psicológicos que os negros enfrentaram e enfrentam no nosso país. Outra marca da comunidade foi os movimentos políticos revolucionários. A comunidade teve a passagem do cangaço, aí a gente traz Holanda para embasar os tipos de cangaço que tiveram, como, por exemplo, o cangaço mais romantizado, que ela destaca o personagem Jesuíno Calado, Jesuíno Brilhante Calado, que era tido como Robin Hood do sertão, um cangaceiro romântico. E na comunidade de Aparecida, efetivamente, teve a passagem da coluna Prestes. E Nonato e Medeiros, eles destacam essa passagem na localidade. Nós temos aí o obelisco que marca essa passagem na comunidade. E tivemos também um movimento armado, organizado pelo fazendeiro Baltazar Meireles e Luiz Gomes. Esse fazendeiro, ele participou de um movimento na época da insurreição comunista. E ele segundo relatos, ele teria possivelmente assaltado o posto fiscal de Aparecida e a capela, que no nosso território. O antigo posto fiscal que era aqui, hoje não é mais. Esse posto fiscal foi transferido, hoje está na região de Cajazeiras. Bom, comunidade marginada, relações dos estabelecidos com os outsiders, a gente traz Anderson para falar um pouco sobre a ideia de comunidade. Anderson fala que qualquer localidade maior que uma tribo familiar, ela pode ser chamada de comunidade. Aí o Oldhart pergunta, as comunidades imaginadas estão em xeque atualmente? Rasbaert vem dizer que as comunidades vão ocorrer a partir da territorialização e elas vão sofrer o processo de desterritorialização e reterritorialização, conforme os novos grupos vão chegando e deixando espaço. Cândido, Antônio Cândido, ele vai dizer o seguinte, uma comunidade ela surge a partir da negatividade do que não é positivo para a história local. Aí a gente conta a negatividade, por exemplo, da passagem da coluna Prestes. E essa história ela foi um tabu entre as pessoas mais velhas. Raramente era contada, ninguém gostava de falar, como também a história da imagem clareada. E essa negatividade, ela vai ser maior ainda quando começa a chegar moradores de fora. É o que Elias Scott traz de chamado de estabelecido e outsiders, os originais e os de fora. Vai haver uma negatividade com as pessoas de fora, associando os problemas locais à chegada dos novos moradores. É o discurso negativando os moradores recém-chegados. Por isso, a comunidade Aparecida, você observa um sistema de parentesco bem fechado entre as famílias originárias. Esse sistema de parentesco garante o que nós chamamos de comunidade imaginada. Entre eles, uma comunidade perfeita, sem problemas, que para isso ela faz uma negação aos outros. E aqui nós temos um destaque interessante nesse mapa, que são as 3 ruas da comunidade. Nessa rua 1, essa rua pintada em laranja, é a rua onde moram os originários, moradores
os primeiros habitantes da comunidade. E as outras 2 ruas são onde moram os moradores recém-chegados ou chegados posteriormente, que há uma negatividade do pessoal da rua principal com das outras 2 ruas. Comunidade Aparecida, território, fronteira, memória e identidade. Os múltiplos territórios. Nos embasamos aí em Ratzel, a teoria do espaço vital. Hafenstein traz o território como palco das manifestações, atores sociais. Sackett e Brzezowski, 2009, as múltiplas faces do território. Fernandes, nós trazemos Fernandes com a multidimensionalidade do território. E Rasbaert com os territórios de dominância funcional e simbólica. Tentamos produzir um quadro onde nós apontamos, com base em Sackett e Brzezowski, as definições de território que eles trazem e como esses territórios se apresentam em Aparecida. Da mesma forma que a gente fez com Sackett e Brzezowski, fizemos com Rasbaert, mostrando os territórios de dominância funcional e simbólica em Aparecida, mostrando a definição que o autor traz de território de dominância funcional e território de dominância simbólica e como esses se apresentam na comunidade, uma forma de ilustrar o território local, as múltiplas faces desse território. Fronteira, definições e compreensões. Ratzel, ele traz o seguinte, que as fronteiras surgem como órgão periférico do Estado, mas estão ligadas à formação do Estado soberano. Moraes argumenta que as fronteiras são construções históricas e ideológicas, e o Pedro Geiger fala o seguinte, que a fronteira não é o fim, mas o começo. Martins, ele diz que as fronteiras se apresentam de múltiplas formas, a fronteira da civilização, espacial, cultural, étnica, história e a fronteira humana. E Kataia falando um pouco sobre a diferença de fronteiras externas e internas. Aqui nós trazemos o mapa da comunidade, o espaço que a comunidade habita, o território da comunidade, a linha imaginária da fronteira, mostrando que a comunidade está totalmente dentro do espaço de Uiraúna, mas conforme aquele primeiro mapa, que ele é reproduzido aqui num espaço menor, muito próximo à área urbana de Luiz Gomes. E o que vai acarretar o que nós denominamos de conflitos políticos entre as 2 cidades. Primeiro, por a questão de naturalidade. Nós temos aqui, na Torre da Aparecida, conforme o IBGE, 269 habitantes, onde 49,56% são naturais de Luiz Gomes, ou seja, tem o registro de nascimento na comarca de Luiz Gomes, e 34,32% na comarca de Uiraúna, e 16,12% de outras cidades. Podemos argumentar o seguinte, o porquê disso? Primeiro, a distância menor entre Luiz Gomes e Uiraúna acarretaria uma facilidade na busca pelos serviços públicos, de saúde, de educação, e o pré-natal, o acompanhamento que as mulheres fazem durante a gestação. Isso acarretaria, naturalmente, o registro da criança no município de Luiz Gomes. Estudantes. Nós temos em torno de 80 estudantes na comunidade, 62,5% estão matriculados na rede pública de Luiz Gomes e 37,5% na de Uiraúna. Cartões expedidos pelo Sistema Único de Saúde, os cartões do SUS. Nós temos 74% expedidos pela Secretaria de Luiz Gomes e 26% pela de Uiraúna. E eleitores, 160 eleitores aproximadamente, conforme o dado do TRE, 70% são eleitores de Luiz Gomes e 30% são eleitores de Uiraúna. E que nós temos, nesse novo quadro, a oferta dos serviços públicos e o recolhimento dos ISS. Nós temos o tipo de serviço, o órgão inspetor, a empresa e o município de origem do serviço. Por exemplo, a eletricidade é fornecida pela COSERN, do Rio Grande do Norte, então Luiz Gomes. A água pela CAERN, empresa do Norte Rio Grandense. A telefonia móvel, a TIM, DDD 84, também Luiz Gomes, recorrente ao espaço do Rio Grande do Norte. A única unidade de saúde da comunidade, ela é, sim, gerida pela Secretaria de Saúde de Uiraúna, e a Escola de Ensino Fundamental 1 da comunidade pela Secretaria de Educação de Uiraúna. Coleta seletiva de lixo é inexistente na comunidade, rede de esgoto e saneamento básico também inexistente, unidade móvel da PM também inexistente. E o IPTU, no caso, é feito a partir do foro e do laudemo, que são equivalentes, pagos à paróquia da Sagrada Família em Uiraúna. Observe que temos aí os serviços ofertados pelos ambos os municípios, os serviços de eletricidade, água, telefonia móveis por Luiz Gomes. E a inexistência de determinados serviços, como a coleta de lixo e rede de esgoto. Temos aqui uma imagem
Essa imagem ela é bem interessante, essa imagem ela traz a escola local, a unidade de saúde, e temos a falta de saneamento básico. Essa falta de saneamento básico, ela está sempre esse conflito. Se você procurar a Prefeitura de Luiz Gomes, ela argumenta que não é território de Luiz Gomes. Aqui é território do Iraúna. Se você procurar a Prefeitura de Iraúna, ela argumenta que os serviços de água são fornecidos pela CAERN, que é uma empresa norte-riograndense. Então, consequentemente disso, não daria para ofertar rede de esgoto e saneamento básico e coleta de lixo. Esperamos que com o novo marco do saneamento básico, essa questão seja resolvida. E um dos maiores entraves locais, gente, é a falta de água. A comunidade ela tem sofrido há mais de 10 anos aí com a falta de água, como todo o semiárido. Essa falta de água, ela se deu em decorrência do manancial do Luiz Gomes, o manancial que abastece a cidade, ter secado. Com isso, acarretou um pequeno problema. A Aparecida não foi inclusa na Operação Pipa do Rio Grande do Norte. A comunidade ficou sem nenhum tipo de água. Até que foi solicitado ao Iraúna que essa entrasse na Operação Pipa, pedisse fazendo uma petição. E assim ocorreu, e houve a construção de uma cisterna local, pública, na escola, e a Operação Pipa é fornecida com água recorrente ao município de Iraúna. Então, ou seja, são conflitos territoriais que estão impactando diretamente na vida dos sujeitos, dos locais. Não há um saneamento, não há oferta de serviço, não há médico na unidade de saúde, a escola está deteriorada. Então, nós observamos isso em decorrência. O município de Iraúna argumenta que falta recolhimento de impostos. E a de Luiz Gomes argumenta, perdão, que a área territorial está fora do seu município, da sua jurisdição. O que acarretaria em obras, poderia acarretar em improbidade administrativa. Sobre as identidades, Bauman, Woodward, Silva e Hall foram nossos teóricos que nos embasamos. A gente traz a questão da ocupação do espaço, povos migrantes, os primeiros habitantes foram migrantes, esses foram e acabaram tornando-se grupos originários, formando uma comunidade com preceitos católicos, então a identidade ela é inicialmente católica, da boa parte da população, que ela faz uma aversão aos povos de fora. Essa identidade católica ela é sincretizada com a cultura afro-brasileira, e nós vemos algo interessante, os idosos eles apresentam a maior ligação com o Iraúna, uma ligação de identidade, de pertencimento, de cultura. Já os jovens estão mais ligados, pertencimento a Luiz Gomes. Há um sentimento maior de querer ser Luiz Gomes entre a juventude do que entre a população mais idosa. Considerações finais. Os moradores de Aparecida apresentam traços culturais e simbólicos ligados ao semiárido do Nordeste do Brasil. Estruturas de ocupação do espaço, a gente destacou a pecuária, a estrada das boiadas, a agricultura de subsistência, com a casa de farinha, e a questão da Igreja Cristã Católica, o catolicismo na produção do espaço. O território de Aparecida ele coexiste entre conflitos a Igreja e o Estado, pela posse da terra, e entre questões políticas administrativas entre as cidades e Luiz Gomes. Então, o território de Aparecida não foge dessas duas formas de conflito, entre a Igreja e o Estado, e entre os dois municípios, Luiz Gomes e o Iraúna. E, no mais, obrigado. Essa foi a minha apresentação. Espero que dentro do tempo. Obrigada a você, Carlos. Toma uma água aí, descansa um pouco. Eu quero dizer que, na verdade, eu seria muito egoísta se eu dissesse para você falar em 15 ou 20 minutos, já que tem tanto a compartilhar aí com sua experiência de estudo. Eu gostaria de convidar o professor Tiago Alves Dias, o professor, o membro interno, convidado, que é professor historiador. Convidar o professor Cícero Nilton, nosso colega do Plandits. Quero desde já agradecer demais a participação de vocês na banca de Carlos. Assim como também eu vou informar vocês que eu farei a leitura do parecer do professor Ciro Leandro Costa da Fonseca. O Ciro, ele tem a formação em letras, né, e estuda o discurso. O Carlos pediu para que eu convidasse, e ele não pôde se fazer presente, mas eu vou fazer a leitura pública do parecer de Ciro. Então, quero convidar Tiago para fazer as suas arguições, as suas considerações. Tiago, fique à vontade para bater esse papo com o Carlos, e logo em seguida convido o professor Cícero.
Muito bem. Então, estão me ouvindo? Ok? Então, boa tarde a todas e a todos. Acho que poderia tirar, não? Acho que fica melhor que ver todas as fotinhas. Ah, sim, assim fica melhor, então. Acabei de fazer isso. Pronto, muito bem. Então, boa tarde a todos e a todas. Eu, inicialmente, quero agradecer ao Carlos e à professora Temes pelo convite, pela oportunidade. Venho acompanhando o trabalho desde a qualificação, então é uma satisfação dupla, porque você acompanha o crescimento, a desenvoltura do trabalho, quer dizer, e consegue mensurar de forma bastante produtiva esse processo de amadurecimento da dissertação. Antes de mais nada, eu gostaria de saudar de forma muito positiva a professora Temes, pelo desafio de orientar um trabalho tão diferente da área de atuação dela. Eu acho que isso tem que ser ovacionado, tem que ser bem colocado pelos presentes, pelos colegas do Planditz, pelo próprio Carlos Henrique. A professora Temes é da área de saúde, mas ela não se furtou ao diálogo, ela não deixou de aceitar o desafio, não deixou de fazê-lo muito bem. Então, eu parabenizo inicialmente a professora Temes, corajosa, e bastante aberta, portanto, o que torna ela, portanto, uma profissional qualificada e por isso a parabenizo. O Carlos, como eu já falei, já estava na qualificação, já conheci o trabalho do Carlos, então a minha tentativa aqui vai ser muito mais contribuir na versão final que você vai apresentar, tá bom, Carlos? É uma defesa de dissertação, então ela requer que a gente tente aqui, de alguma maneira, encaminhar a proposta para que você torne mais redondo, mais acabado esse trabalho que você vai apresentar, que você vai entregar ao Planditz. Eu costumo sempre dizer uma coisa que uma professora minha dizia, que você não veio à força, você veio porque quis. Você está aqui porque você quis. Então, eu costumo dizer isso porque é uma defesa. Então, é o momento da gente também tentar aqui afinar, sendo bastante práticos também, já que você vai ter que entregar uma versão final e não cabe mais fazermos muitas questões que não possam ser resolvidas. Mas, de qualquer forma, gostaria de apontar algumas considerações que espero que contribuam para o trabalho final. Bem, a primeira grande questão que eu coloco para você, Carlos, e que espero que você me dê uma solução essa tarde, é por que a palavra vila sumiu do seu trabalho. Não consegui entender, na sua qualificação, era Vila Aparecida. Agora, na tua versão final da tese, desapareceu a palavra vila. E a professora Temes, para minha surpresa, enviou a documentação sua, do e-mail, lá que a gente recebeu com as instruções, os PDFs, e o seu endereço é Vila Aparecida. Está lá na sua ficha cadastral. E eu me senti incomodada nesse processo, porque, no final das contas, como é que se chama essa localidade? Eu, o tempo todo, desde a qualificação, e tenho lembrança de ter lido o trabalho, inclusive foi recuperado, se eu não estou louco, era Vila Aparecida. E agora é só Aparecida. E depois, lá para a página 14, aparece Distrito Aparecida. Bem, eu fiquei assim a ver navios, Carlos. Espero que você encontre uma solução, primeiro, para padronizar, e não só, para deixar claro para quem não conhece, você é de lá. Mas aí eu não sei, afinal, agora qual é o nome mais da localidade. Se é Vila Aparecida, se é Aparecida, se distrito você utilizou apenas para referenciar a questão do território, tá bom? Mas é bom que você encontre aí uma solução e que depois você me explique lá na arguição por que foi que você engoliu o Vila, já que lá na qualificação tinha e agora não tem mais. Ainda uma questão para o título, Carlos. Eu considero essa palavra que você usou, olhar, muito descomprometida. Assim. Eu acho que você é uma pessoa muito comprometida com o seu trabalho, a sua dissertação trabalhou muitos dados. Então, essa palavra parece uma palavra muito inocente, um olhar sobre, é até um pouco poético. Eu entendo a licença poética das coisas, mas eu não sei, talvez para um livro, para alguma coisa futura, mas eu acho que a sua dissertação não é exatamente um olhar, mas é uma análise, é uma proposta de experimentação de acordo com tantos teóricos que você trabalha. Não sei se essa palavra olhar, ela
ela cabe muito enfim, nesse título aí, nessa apresentação que é teu trabalho. Acho, no geral, eu faço aqui uma ressalva geral, Carlos, para o teu trabalho, que eu observei isso na qualificação, a gente discutiu um pouco na qualificação sobre isso. Você tem muitos teóricos e apresenta muitos teóricos, e você sabe que a teoria, como eu já tinha dito isso na qualificação, e vou repetir agora, até para os estudantes que estão aqui, para a gente poder também aprender com a sua experiência, né? Que teorias são como andaimes numa construção. Você está lá fazendo o prédio e coloca os andaimes. Os andaimes são as teorias. Mas quando você vai terminar e vai inaugurar o prédio, você tira os andaimes, porque os andaimes não vai aparecer na tua inauguração. O que eu quero dizer? Que a teoria, ela precisa aparecer no processo do trabalho, ela precisa aparecer nos argumentos, nas questões que você apresenta, e não necessariamente aparecer com, muitas vezes, termos tão rebuscados, que às vezes complicam o entendimento. Então, acho que muito mais do que demonstrar os teóricos, o mais interessante era você usar os teóricos. Eu acho que você deu uma exagerada na mãozinha aí, você repete muitos, assim, talvez eu acho que seja só uma questão de enxugar. O problema não é existir, Carlos, o problema é a dose, é a proporção. Então, talvez você tenha que diminuir um pouco, tantas vezes que você recorre, porque senão, Carlos, eu não vejo você. E eu quero ver você, eu quero ver o teu trabalho, eu quero ver como você usou todos esses autores, e não só os autores. Então, mais importante agora é que Carlos apareça, que a pesquisa de Carlos apareça, e como Carlos operacionalizou todos aqueles autores. E não essa preocupação exageradamente hermenêutica que você teve de sempre estar colocando, enchendo a gente, né, de uma sucessão de teóricos. Eu entendi que você leu, entendi que você aborda eles muito bem, mas eu precisaria ver mais Carlos, como é que Carlos usou, do que necessariamente a explicação sobre eles. Essa é uma questão de dosar, tá, Carlos? Isso aqui é uma ajuda para o seu trabalho final. Como é que você vai fazer aí umas correções finais para apresentar o seu trabalho? Uma outra questão que eu vou citar aqui no geral, e eu só vou falar isso uma vez, Carlos, porque eu acho às vezes a gente perde muito tempo com isso nas bancas, e eu não quero fazer esse desserviço, mas eu acho que algumas vezes você foi um pouco, digamos assim, relapso com o teu texto final. Então, por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo que me incomodou. Você até mostrou no slide, você mostrou o mapa, e lá no mapa está escrito Uiraúba. Não está o Iraúna no mapa. Depois você presta atenção, está o Iraúba. Então, assim, Carlos, é um detalhe, é um detalhe. Pernambuco também está escrito errado, tá com N em vez do M antes do B. Então, você pode achar que isso é bobagem, mas não é. Por quê? Porque o seu trabalho vai ficar no repositório final, vai ficar lá disponível na UERN, vai ficar disponível para os colegas, vai ficar disponível para os pesquisadores. Então, é bom que você tenha esse esmero, tá? De corrigir coisas que você deixou passar. Sobretudo porque, se eu não for do Rio Grande do Norte, não conhecer, eu vou pensar que você está falando de Uiraúba, que é outra coisa diferente do Iraúna, por exemplo. Tá? Claro, estou exagerando, mas, no geral, o que eu quero dizer é que você vai ter que fazer uma revisão geral de algumas questões que foram passando despercebidas. Eu vi que só foram questões que você foi digitando rápido, assim, e foi engolindo algumas letras, mas eu acho que pela importância e relevância do seu trabalho, ele merece, tá, passar por uma revisão, assim, antes de você entregar a versão final, tá bom? Às vezes aparece frase sem ponto final. Você vê que foi uma coisa que você não digitou, foi esqueceu, tá? Mas esse esquecimento é melhor que ele fique mais redondinho, mais bonito, né? Bem, e aí partindo para algumas coisas que continuam me incomodando, assim, desde a qualificação, e eu vou aqui tentar jogar algumas ideias, né? A proposta da dissertação é muito pensar essa relação da fronteira interna entre o Iraúna e Luiz Gomes, essa confluência entre as jurisdições de estados diferentes e as lógicas relacionadas a essas cidades também, quer dizer, esses conflitos jurisdicionais, conflitos municipais. Mas eu entendo por que São José do Rio do Peixe aparece, mas eu acho São José do Rio do Peixe que ele atrapalha mais do que ajuda, porque a perspectiva entre o Iraúna e Luiz Gomes, aí São José do Rio do Peixe vai aparecendo. Eu acho que você poderia moderar, São João do Rio do Peixe,
porque eu acho que o Iraúna, o fato do Iraúna ter desmembrado de São José do Rio do Peixe, não tira absolutamente nenhum mérito da análise entre Aparecida e o Iraúna e Luiz Gomes. Então, acho que é também uma questão de proporção, sabe, Carlos? É uma questão de proporção. Não é que você não tem que discutir São José do Rio do Peixe, mas é que no final das contas eu achei que São José do Rio do Peixe, São João do Rio do Peixe, ele acabou ganhando muito espaço, né, e acabou, enfim, atrapalhando esse entendimento, né, até que ponto a gente está discutindo apenas a interface entre o Iraúna e Luiz Gomes, né? Bem, na página 21, eu não vou fazer aqui grandes digressões, discussões sobre as questões históricas, porque eu tenho uma questão que eu vou apresentar mais à frente para pensar sobre isso, mas desde já, na página 21, você usa, quando você está discutindo a questão da resistência indígena, você usa lá gentil tapuia, quer dizer, são terminologias que a gente nem utiliza mais porque ela é carregada de sentidos preconceituosos, a palavra gentil, a palavra tapuia. Então você pode colocar só resistência indígena e já vai cumprir, tá bom? Acredito que existe uma série de termos que aparecem na dissertação que eu acredito que você possa, de alguma forma, matizar. Então, por exemplo, o Iraúna pertenceu a tal lugar. Tal lugar foi subordinado a outro lugar. Eu não sei se isso é uma perspectiva de terminologia que a geografia utiliza, né? Na história, a gente tem uma preocupação de... Como trabalhamos as coisas processuais, então a gente meio que tenta pensar as coisas muito mais no nível das jurisdições e como essas jurisdições mudam do que necessariamente esse campo hierárquico. Quer dizer, é que uma coisa exatamente pertenceu ou foi subordinada, mas ela esteve em outras jurisdições, em outras esferas judicionais, no campo eclesiástico, fosse no campo militar, fosse no campo administrativo, político. Então, e isso pode mudar. Daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, Vila Aparecida cresceu tanto que ela vai ter uma outra jurisdição, uma outra conformação. Quer dizer, é processual. Então, é menos essa percepção hierárquica do espaço, porque eu acho que ela contamina a sua percepção que você não quer ter, que é uma Vila Aparecida que parece que é sempre subjugada, que parece que é sempre subordinada. Quer dizer, você também quer falar sobre a agência das pessoas de Vila Aparecida. E o grande exemplo é você, tá aí você defendendo uma dissertação, sei lá, de Vila Aparecida, defendendo uma dissertação sobre Vila Aparecida. Então fica um pouco carregado essas ideias de subordinação, de pertencimento. São jurisdições que se alteram, que têm dinâmicas e que vão mudar, invariavelmente, que mudaram no passado e que no futuro também vão ser alteradas, possivelmente. Bem, e aí eu vou retomar uma questão que eu trouxe para você, desde a da qualificação, foi a minha única, digamos assim, a minha única tristeza que eu tive, Carlos, tá bom? Tudo que eu estou dizendo aqui são coisas para melhorar o trabalho, mas tive uma tristeza, e foi essa, infelizmente achei que a gente não conseguiu se afinar num ponto, né? Só lá na página 25 é que os depoimentos orais, né, da comunidade Aparecida começam a surgir. E qual foi a minha ideia, assim, como foi o amadurecimento que a gente chegou naquela tarde, que foi uma tarde tão produtiva na sua qualificação? Que as falas e a forma como os habitantes de Aparecida relatam a sua história viessem em primeiro lugar. Né? Mas você mesmo assim ainda insistiu nesse formato de falar toda a história, a historiografia das boiadas, a história oficial sobre... Quer dizer, e só no final de cada um desses argumentos das boiadas, das estradas, das casas de farinha, é que aparecem as falas das pessoas da comunidade. Eu acho ainda, Carlos, ainda dá tempo na sua versão final. Se você achar, sua orientadora ainda achar, mas eu continuo acreditando que pelo método etnográfico que você se propõe, por você ser de Aparecida, o mais importante é a cosmovisão da comunidade sobre ela mesma. A coisa mais importante é como vocês se veem, é como vocês percebem essa história. É muito mais importante do que toda essa historiografia, desde de Capistrano de Abreu, do início do século XX aos dias atuais. Você não precisa disso.
é necessário, no sentido de você dar respaldo aos seus argumentos, mas eu continuo acreditando que o que tem que vir em primeiro lugar é a percepção da comunidade sobre essas histórias, e não o contrário. Mas também é uma questão que você que vai ainda considerar se é necessário realizar. Achei que você avançou muito nessa discussão sobre a Feira do Pau. Adorei, assim, que você realmente pensou melhor como discutir essa questão. Foi muito bom. Gostei muito da ilustração que você usou. Foi um método ótimo. Quer dizer, você não tem as imagens, vai buscar nas ilustrações. É isso. Também faz parte do processo. Quer dizer, e agora eu fiquei assim, quem é a Pérola que fez as ilustrações? Né? O nome é a Pérola. É da comunidade? Se for da comunidade, melhor ainda, Carlos. Quer dizer, eu acho que pode ser dito também, ilustrações feitas. Como é que essa pessoa fez essas ilustrações? Isso cabe no texto, não cabe em nota, tá? Nota é aquilo que a gente não cabe no texto, mas cabe no texto, a gente coloca. Então, se a Pérola é alguém da comunidade, ou foi uma pessoa que recebeu essas informações para ilustrar, enriquece seu trabalho também. E aí, mais uma vez, você reclama e coloca esse lugar de fala que você disse na sua dissertação que estava fazendo, que era esse olhar etnográfico. Não é Tiago que está dizendo, não é Temes que está dizendo, não é o professor Cícero que está dizendo. É você que se colocou nessa senda. É você que diz que... E é legítimo, porque você é da comunidade, tá bom? Então, é legítimo. Lá na página 31, eu achei muito curioso você ter citado o Antônio Cândido, né? E você até falou na sua... Eu gosto muito do Antônio Cândido, né? Parceiro do Rio Bonito. Achei curioso você ter citado na página 31. Mas, ao mesmo tempo, achei desnecessário, em alguma medida, você ter citado o Freire, quer dizer, Sobrado, não foi Sobrados e Mucamas, foi sem Casa Grande e Senzala, né? Para citar essa relação com a questão da produção da farinha. E aí, Carlos, a gente falou isso na qualificação, tá? Eu entendi que você teve alguns problemas aí depois de renovar a sua bibliografia. Mas veja, o Gilberto Freire, ele está trabalhando com uma realidade da zona da mata açucareira, ele está trabalhando uma realidade de grandes engenhos, movidos ao trabalho braçal escravo, africano. Ele está falando de uma realidade que não é que você não possa utilizar como exemplo, mas por uma questão de proximidade, de aproximação de objeto histórico, eu acredito que o Gilberto Freire não é a melhor solução para você tentar entender as lógicas tradicionais diárias de produção de farinha de mandioca a partir do plantio, né, da mandioca. Eu acho que e nós sugerimos outras leituras, inclusive. Eu fiz uma varredura assim, na sua bibliografia, vi que não foi possível, você não teve as condições de apresentar aquela bibliografia que eu sugeri para você sobre histórias dos engenhos, engenhos de farinha, roça, quer dizer, eu sugeri uma série de trabalhos para você sobre essa questão da roça e dos engenhos, mas eu acho que, se ainda for possível, na sua versão final, eu insisto que o seu melhor exemplo seria um exemplo histórico, uma bibliografia que aproximasse ao exemplo histórico que você está discutindo, que é a questão tão rica da nossa historiografia, tanto da nossa produção alimentar brasileira, como a mandioca, né? Eu acho que todo mundo, em alguma medida, acompanhou um pouco quando a presidente Dilma, a ex-presidente Dilma, falou sobre a questão da mandioca. A mídia riu, inclusive, virou uma chacota, mas hoje, de fato, a gente sabe que, por uma série de questões, e eu tenho certeza que a professora Temes pode falar melhor sobre isso, a mandioca tem, de fato, em questão nutricional, quer dizer, aproveitamento para alimentação, ela realmente tem propriedades e que são valorizadas e que está cada vez mais valorizada na gastronomia, né? A partir da página 34, você vai falar o assunto que me chamou a atenção desde o início. Também gostei do tratamento que você deu, melhor à família Cupira, que você deu a essa memória dessa família. Acho ainda que deveria aparecer no início, lá no iniciozinho, já no início da sessão que você fala, já tinha que aparecer logo a fala da Maria Cupira, a fala das pessoas que sabem sobre essa história da família Cupira, mas achei grandiosíssima a forma como você amadureceu esse debate sobre a família Cupira, né? E por isso também parabenizo a vocês sobre isso. E chegando, já me aproximando aqui da conclusão, das questões que eu estou colocando para você, o capítulo 4 é o capítulo que você mostrou o geógrafo que tem dentro de você, né? Você foi lá, nos capítulos iniciais, você deu uma de antropólogo,
de etnógrafo, de historiador, de homem da comunidade de Vila Aparecida. Aí no capítulo 4 você foi lá com toda a sua expertise de geógrafo, né, e fez o seu bom trabalho. E ficou bom, achei satisfatório os seus levantamentos, mas eu acho que as suas análises ainda podem dizer um pouco mais, Carlos. Eu acho que você pode ainda extrair algumas informações. Então, por exemplo, um dado que você deixou passar despercebido. Se os serviços de água e os serviços de energia e de telefonia, eles vêm do Rio Grande do Norte, significa em grande medida que os tributos que a população de Vila Aparecida paga são direcionados ao estado do Rio Grande do Norte. Mas, se por um outro lado, os serviços de saúde e de educação, eles vêm da Paraíba, significa que o ônus desses serviços vem do estado da Paraíba. Então, de fato, aí há um descompasso nesse processo entre receitas e despesas que você precisa pensar e tentar entender os argumentos das autoridades locais, e eu não estou legitimando os argumentos, mas eu estou tentando entender até que ponto as pessoas entendem, por exemplo, por que o cartão do SUS, por que a maior parte da população vai fazer o cartão do SUS na cidade de Luiz Gomes, o que significa que o atendimento do SUS dele vai vir, se vier o benefício do SUS, do atendimento, vai vir para a cidade de Luiz Gomes e não para o Iraúna, embora o posto de saúde seja o posto de Iraúna. Ou seja, fica parecendo, pelas suas análises, e eu acho que você poderia despertar um argumento mais interessante sobre isso, que as despesas parece que ficou com a Paraíba, mas a receita ficou com o Rio Grande do Norte. Tá? Pelo seu quadro, pela demonstração de informações, ficou um pouco nesse sentido. E a tributação, no final das contas, que a Paraíba ganha, não permanece na Paraíba porque fica com a igreja, porque seria os foros, né, e as cobranças do IPTU acaba ficando na igreja. Então, me parece, então, pelo argumento aí que você colocou, que há um caldo ainda para ser discutido. E eu acho que você pode dar uma maior um pouco, escrever algumas linhas um pouco mais sobre isso, dar um pouco mais de fôlego para os dados que você colocou. E achei o dado muito curioso que há uma relação entre a faixa etária e a identificação das cidades. E eu tenho uma hipótese para isso, que eu acho que você também tem que criar as suas. Mas eu acredito que, primeiro, se uma das formas da comunidade se identificar dentro de uma lógica de pertencimento teria a ver com a religiosidade, essa relação vem da Paraíba, é da Diocese da Paraíba, é da Igreja da Paraíba, isso teria a ver diretamente com as pessoas mais velhas. Mas se as pessoas mais jovens, elas estudam em Luiz Gomes, ela tem a educação formal em Luiz Gomes, como seus dados ficaram demonstrados, então a população mais jovem acaba se identificando de fato, com o Luiz Gomes. Então, é preciso você pensar melhor. Por que essa identificação dessas pessoas e dessas faixas etárias seriam cruciais para tentar entender esse seu debate que você coloca, né, em relação às fronteiras internas? Eu acho que você deixou uma boa deixa, mas faltou você escrever um pouco mais. É tanto que você concluiu de forma muito rápida, assim, sua conclusão é muito rápida. Acho que você pode dizer mais alguma coisa, porque você tem a dizer, e eu acho importante que seja dito. Bem, as minhas considerações são essas, professora Temer, professor Cícero, muito obrigado. Tiago, agradeço demais suas colaborações, o seu olhar de historiador. Carlos, para responder algumas colocações que o Tiago fez a você aí, mas desde já, Tiago, eu quero, Carlos, defender algumas coisas aí, algumas ideias. Está me ouvindo? Estou sim. Cortou um pouquinho, mas eu... Tiago, das nossas angústias quanto à história do Comitê de Ética, né? Que foi o que dialogamos contigo na qualificação, e para não parecer que, assim, que não tivemos esse cuidado quanto aos relatos. Isso foi um parto fórceps. Porque esse projeto eu acho que voltou umas 2 ou 3 vezes, não foi, Carlos? Foi. Isso mesmo. Com considerações, assim, tão sem sentido, que na hora que olhamos um para o outro e dissemos assim, ó, não vamos mandar mais. Porque isso implicar com o endereço do CEP, com a página que não estava no lugar, com o número da página que não estava posto, são com coisas assim que não fazem sentido, que não desmerecem nada o trabalho de Carlos. E justamente quando iniciou o período da pandemia, já se aproximava, estava num tempo curto para a escrita, eu disse que o seu trabalho ele não vai perder se você
não envidar esforços agora para concluir seu trabalho, ele não vai perder em qualidade. Se você para o comitê ficar esperando o parecerista dizer se está na hora de você ir para o campo, porque agora nem para o campo você pode ir mais. Mesmo parecer, agora você não vai mais para o campo. Ainda mais porque a sua população é uma das populações que realmente, né, que são os idosos, a maioria, enfim. Então, chegaram a um ponto de testar a nossa paciência. Né? E eu já estava implicando com o Carlos. Carlos, você não atendeu? Não está tão claro o que eles estão pedindo? Professor, eu fiz tudo, está aqui e tal. Enfim, então chegou a hora que a gente já opta por se desgastar menos. Mas, Carlos, faça suas defesas aí. Bom, primeiramente eu quero agradecer as contribuições do professor Tiago, desde a qualificação junto, tornou-se um amigo de pesquisa, e só essa deixa de temas, Tiago, realmente o comitê de ética, ele gerou até um baque para mim como pesquisador. Eu me desmotivei naquele momento, porque você não tem aquele parecer favorável 2, 3 vezes. Aí vem a pandemia da Covid, já tem que nas justificativas a gente coloca inicialmente. Não foi possível a realização do campo, devido à pandemia também, que nos pegou de surpresa essa pandemia, tirou o nosso foco, nosso objetivo era entrevistar os idosos. Numa situação pandêmica dessa, é impossível a gente estar na casa de algum idoso, fazendo uma entrevista. E a maioria desses relatos que vão aparecendo são relatos que eu via de conversas do dia a dia antes da pandemia. Faltou aquela entrevista direta, que era a minha vontade, era o meu desejo desde o início, era ter essa entrevista direta focada nisso. Só aquela pergunta que você fez, Tiago, eu vou te responder, as duas perguntas. Sobre a Aparecida, ela é oficialmente, conforme o IBGE, o Diário Oficial do IRAL, num distrito. Eu coloco na nota de rodapé que ela é um distrito. Aí é interessante, que para nós é comunidade, para nós daqui, chamamos comunidade. Para os Correios é vila. E para a prefeitura é um distrito, a prefeitura Luiz Gomes. Aí eu vou colocar a nota de rodapé tentando especificar isso. Aí eu digo, eu não vou usar vila, eu vou usar comunidade e distrito, como é a comunidade que a gente usa, e distrito é o oficial da prefeitura. E vila, o correio, eu tentei quase colocar. Vila conforme o correio. Deu vontade de eu colocar em alguns momentos. E sobre Pérola, ela não é daqui da comunidade, ela é uma amiga, ela é de Luiz Gomes. E ela ouvindo o relato, eu contando para ela, falando como seria, possivelmente ela disse, eu consigo fazer. Saiu esse desafio, ela fez as ilustrações, ficaram ótimas, ficaram lindas. Ela é estudante do IF, ela está terminando agora o IF. Possivelmente ela vai ingressar na graduação, vai dar muito bem. Pronto, mas eu adorei suas contribuições, eu vou aqui olhar todas elas ótimas. Eu estava anotando aqui, viu? Ao mesmo tempo que o professor Tiago estava falando, eu estava anotando aqui alguns pontos que o professor estava falando, para mim já organizando essas melhoras. Muito obrigado mesmo, Tiago. Ótimo, ótimo. Pois, Carlos, controla um pouquinho sua ansiedade, porque está e depois você vai escutar Tiago quantas vezes você quiser. Não precisa você ficar falando. Você presta atenção e depois a Tiago aí, Cícero, umas 10 vezes, pelo menos, para ajustar seu trabalho. Professor Cícero. Opa, oi, Temis. Pode iniciar as contribuições? Fique à vontade, professor, esse momento é seu. Tá dando para ouvir direitinho, né? Está sim. Pronto. Inicialmente, boa tarde aos presentes. Boa tarde. E falar, né, da satisfação de estar mais uma vez aqui com vocês, né, nesse processo, já que a gente também trabalha na banca de qualificação, e agradecer, portanto, mais uma vez aí o convite realizado pela Temis e o Carlos Henrique para contribuir, né, no processo formativo do Carlos. E de início falar do conhecimento, né, do Carlos Henrique desde a época de graduação, né, da licenciatura, né, o processo seletivo, passa pela qualificação, chegando agora na defesa, e aqui a gente vai percebendo, tem que fazer esse reconhecimento da evolução, uma evolução que ele teve como estudante, como acadêmico, né, a própria escrita dele, em relação ao que a gente tinha como aluno lá da licenciatura, que a gente percebe hoje, a capacidade de reflexão, de argumentação, já teve, assim, vários avanços, né?
E aí também, fruto, acho também disso, do trabalho da Tênis de orientação, que, se eu não me engano, Tênis, você já pegou a orientação dele, passou de um outro colega, não foi isso? Ou foi desde o início? Carlos é adotivo. Pronto, né? Aí sempre a gente fica, quando faz essa permuta, a gente fica inquieto, né? Como é que vai pegar um trabalho de andamento, né? Mas a gente conseguiu, assim como o professor Tiago colocou, a gente conseguiu perceber aí o entremeado da orientação nesse desafio, né? Então, já saudar os dois, né? Pela qualidade do trabalho, e o que a gente vai colocar aqui vai no sentido de dar contribuição para ele, para torná-lo mais qualificado, né, digamos assim. E aí a minha fala, basicamente, vão ser inicialmente dois grandes pontos, que eu vou ressaltar algumas questões que eu vou considerar mais gerais, né, para serem postas, e depois eu vou pontuar algumas coisas ao longo do texto. Só que, assim, os pormenores, aqueles detalhezinhos mais específicos, não vou tocar neles, porque eu vou repassar para o Carlos Henrique, né, para fazer a revisão para entregar o material final. Só vou falar do que eu considerei mais importante para ressaltar, né. Inicialmente, eu quero ponderar, né, e para ser levado em consideração o desafio para os dois, né, tanto para a Temis, que é orientar um trabalho que, como foi colocado agora há pouco, já né, veio de outro colega, que já é em andamento, e para o Carlos Henrique, nesse caso, a gente sabe que o casamento é meio que meio que a orientação é meio que um casamento, né? Eu sou orientador, no bom sentido, eu orientando. E nesse entremear, né, realizar uma pesquisa acadêmica em tempos de pandemia, né, que não é fácil. O desafio, a dificuldade vocês explanaram agora com o comitê e chegando aí que, na verdade, impactou na pesquisa, da pesquisa de campo, que está fazendo com que muitos orientadores revejam o espaço metodológico nos orientandos que é necessário para poder realizar para atingir os objetivos da pesquisa, né? Então, esse desafio diante da dificuldade de fazer pesquisa acadêmica, né, com pandemia, né, é uma coisa que a gente tem que reconhecer, né? Então, que o trabalho conseguiu avançar mesmo diante dessas dificuldades. Outra coisa que eu queria pontuar é a escolha do tema e a sua pertinência em relação ao Plan DIPS, ao mesmo tempo que é uma originalidade, no sentido que a pesquisa científica ela pede, né, ela nos desafia a originalidade. Eu ainda não tinha visto especificamente para uma comunidade essa temática trabalhada com essa leitura entre o que é objetivo, o que é subjetivo, o que é material, o que é simbólico, o que é abstração, né? Talvez a Temis ou Bertolino já tenham trabalhado outros temas mais próximo dessa área, mas eu não sei se, assim, eu não me perdoe se eu tiver equivocado, mas de uma dimensão tão microfísico, né, da comunidade, eu não sei se já tinha havido trabalho nesse sentido, e eu achei bem interessante, queria também destacar isso, né, a riqueza da discussão na relação entre teoria e conceitos, né, é uma coisa que foi solicitado na qualificação, e houve um aprofundamento em relação a isso. Cícero, não estamos mais te ouvindo. Para da Cícero, Temes. voltou agora. Fale novamente.
Vamos aguardar um pouquinho. Eu acho que ele sai e volta. Eu acho que é um dos motivos que Cícero não utiliza a câmera, que é para ver se sustenta melhor o áudio. Cícero? Oi, alô, estão me ouvindo agora? Oi, agora sim. Oi, Temer, desculpa, mas é uma coisa que foge do nosso controle, né? A internet caiu e deu Tranquilo. reto. Fica à vontade. Pronto, que eu estava colocando sobre a justificativa da escolha, né? Que o Carlos Henrique fez do tema, e ao mesmo tempo do perigo que podia representar, porque como ele vive a realidade, conhece a realidade, era muito embebido da realidade, a necessidade do distanciamento, né, do pesquisador. Mas ele conseguiu fazer essa análise bem nesse sentido da interpretação, sem recair naquela puerilidade, né? Ele conseguiu fazer um trabalho de distanciamento. Nesse sentido, eu acho que ele conseguiu fazer esse distanciamento. E, ao mesmo tempo, quando se fala em identidade, ao longo do texto, pelo menos para mim, teve um certo deleite, porque eu comecei a pensar e rememorar as minhas próprias identidades. Né? O cearense que vai para o Rio Grande do Norte e depois retorna, fica nesse vai e vem, aí eu fico, meu Deus, qual é a minha identidade? Aí a gente vai buscar, com o passar, né, do trabalho, a gente vai ficando curioso também nesse sentido. Outra coisa que eu achei interessante ressaltar é a organização e interpretação dos quadros. Os quadros estão bem organizados, eles estão distribuídos em alguns capítulos do trabalho. E eu queria ressaltar aquele quadro dos autores, dos conceitos, das concepções que vocês colocaram lá no anexo, mas eu acho que ele é tão interessante para mostrar essa visão dos principais conceitos dos autores que vocês utilizaram, que eu fico me perguntando por que ele não está no texto direto, está só nos anexos. Acho que ele poderia entrar, assim, no texto direto. Né? O cuidado também com a escolha, definição em relação aos próprios conceitos que vocês utilizaram. A gente vê isso nesse sentido no próprio título do trabalho, né? Como que tem como os principais na discussão, que é a identidade territorial e a fronteira interna. Para discutir fronteira é delicado, porque para determinadas vertentes teóricas, fronteira ainda é naquela ligação tradicional só com o Estado-nação. Né? E a gente, vocês no trabalho, Carlos, a gente traz essa discussão para a fronteira, para além dessa visão clássica, né, da geografia de trabalhar o Estado-nação, não que ela não possa ser discutida mais, mas que não existe só ela, né, é uma fronteira que se aproxima das micro-relações, né, que vai buscar aí outras formas de interpretação materiais ou imateriais. Então, nesse sentido, é também importante estar no título e é trabalhado no trabalho em relação às identidades. E a partir disso, levando em consideração a escala do trabalho, que é essa que eu estou chamando dessa microfísica, o mergulho junto ao conceito de território e suas diferentes apreensões. Fica evidente no trabalho que pelo menos para mim, aí no caso, talvez puxando para a geografia, que tem o conceito principal. Né? E aí a gente vê no trabalho a inquietação de buscar as adjacências do território, né, as territorialidades, as dimensões de territorialidades, de territorialização, e como que isso é trabalhado com alguns autores que você traz para o trabalho, que em relação ao conceito de território na ciência geográfica brasileira, o Marco Aurélio Sacchi,
você consegue trabalhar Está em silêncio para a gente, Cício. Talvez, professora, seja pedir a ele para realmente tirar o vídeo quando ele... para ficar melhor, né? Fazer essa sugestão. Fica melhor conexão para ele. Gente, desculpe, mas está transcendendo aqui. Fique tranquilo. Se você achar que o sinal fica melhor sem vídeo, fique à vontade. Você deixa só o áudio. Talvez sim, eu acho que eu vou seguir esse teu conselho, tendo desligar aqui a colocar só o áudio. Pronto, eu estava, quando caiu, eu estava chamando atenção para a inquietação, né, que vocês tiverem, e aí destacando que o campo de estudo, né, ele aparece desde o início do trabalho, percorre todo o texto dissertativo até o fim. Por que eu estou falando isso? Né? Porque em alguns trabalhos, o objeto de estudo, ou o campo de estudo, ele só aparece na introdução ou lá no final. Né? Tem discussões metodológicas, como fez o trabalho, faz toda uma discussão teórica, só que aí só vai aparecer na análise e nas considerações em muitos trabalhos. Aqui a gente vê desde o início do trabalho o campo de estudo, né, do trabalho do Carlos Henrique. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser ressaltada, inclusive para quem está, os outros colegas que estão assistindo, né, a esse momento, que é importante. A gente já, como leitor que não conhece a realidade, já ter isso desde o começo, percorrendo todo o trabalho. Apesar da necessidade de revisão de português, o texto ele tem uma escrita e uma argumentação que flui. Né? Ele tem necessidade de revisão em português? Tem. Mas em nenhum momento eu senti o texto truncado, difícil, não consegui entender. A leitura flui, né? Eu destaco isso também. E eu consigo, do ponto de vista da interpretação do argumento em relação aos achados da pesquisa, eu consigo perceber o Carlos Henrique nos momentos do texto, que em alguns outros trabalhos a gente não consegue perceber muito quem é o autor do trabalho, né? É claro que isso pode ainda parecer mais, mas eu consigo perceber o Carlos Henrique em várias partes do texto, como ele fazendo esse esforço de analítico de interpretações que eu vou ressaltar, mas que para melhorar ainda mais o trabalho, né? Eu gostaria de... O professor Tiago colocou um pouco disso agora. Sujeitos sociais, né? Alô? Dá para ouvir, Temis? Estamos ouvindo, Cícero, mas está cortando um pouco. Ok. Sobre o aspecto da tradição oral, que no trabalho não aparece tão definido o que ele chama de tradição oral. Acho que no primeiro momento que ele trouxe esse uso, né, da expressão que ele coloca como atrelada da metodologia, que ele possa qualificar mais para a gente que você compreende sobre essa tradição oral e por que ela se tornou importante para utilizar no trabalho, certo? E aí, em alguns momentos, você reporta, devido à tradição oral, aí você explana sobre ela, mas eu gostaria de ver as próprias falas dos sujeitos, quem foram eles,
não sei se vai dar, como não teve a pesquisa direta de campo, como foi, aí seria uma pergunta, como foi que você conseguiu esses registros, né? Deixar mais claro no trabalho, eu gostaria que você falasse sobre isso, essas expressões, o que é que os sujeitos disseram, como é que essa tradição oral, como você conseguiu obtê-las. Eu já falei, né, questão do português, a pontuação, ortografia, concordância, né, repassar o trabalho. Eu fiquei um pouco com uma dúvida na perspectiva da metodologia. Você esclareceu, né, que já ficou comprometido, né, mas no texto não tem assim uma referência direta sobre a análise de conteúdo, sobre como é que se faz essa análise, se ela foi feita, e quais foram os passos que foram utilizados, quais foram as categorias, né? Ou você mostrou só os resultados, mas como é que você chegou nesses resultados utilizando a análise de conteúdo, né, como instrumento metodológico? Outra coisa que eu acho que é interessante que tem no trabalho, você vai inserir que também você utilizou a pesquisa documental, né? Foi muito material que você trabalhou com os arquivos da paróquia, né? Que você obteve daquela, não sei se a sigla agora, não sei se é PASCOM, coisa assim, que você trabalhou com as fotografias, algo escrito, documentos, não é isso que você trabalhou também. Então, a pesquisa também teve esse olhar sobre a perspectiva documental, só para inserir no trabalho, né? Que realmente essa parte dos documentos foi importante. Agora eu vou só fazer uma passeio no texto sobre o que eu considerei, esses foram mais gerais, só alguns que foram os que me chamaram mais atenção ao longo do texto que eu vou ressaltar, tá certo? O professor eu não vou aprofundar isso aqui, mas o professor já falou sobre aquela expressão lá do gentil, quando se trata da questão dos povos indígenas, a gente tem toda uma discussão, o neocolonialismo, a neocolonialidade, e há uma crítica que se faz sobre todos esses escritos em que certos termos, expressões e até personagens históricos que a gente tem que rever, né, nessa perspectiva. Eu até lembro, na qualificação, eu dei um exemplo, né, de uma orientação de matéria que você pudesse utilizar nesse sentido. Essa expressão gentil não é interessante para o seu trabalho, porque eu acredito que você nem acredita nela, mas está lá, né, no trabalho, para fazer uma revisão sobre isso. Na própria geografia, e a própria geografia, Carlos Henrique, aí na página 16, 17, você coloca a geografia como se fosse uma geografia a geografia como localização geográfica ou distribuição espacial, que é o estudo corológico, né? Isso é uma perspectiva muito clássica da geografia tradicional, né? Hoje a gente não consegue, não pode conceber mais a geografia só como localização ou distribuição espacial, né? Mas é o estudo corológico, né? Você rever isso aí. Inclusive, o seu trabalho não tem nada de corológico. As imagens, né? Tem algumas imagens que você deixa claro que fazem parte do teu acervo na pesquisa, mas tem outras que confundem, porque elas ficam juntas, né? Tanto essas mais antigas, quanto as novas são todas suas, ou você obteve com moradores da comunidade, com alguma instituição. Só para deixar, se você puder colocar isso na introdução do trabalho, quando estiver explanando, fica mais interessante.
Aí, para atualizar, Carlos Henrique, atualmente o IBGE trabalha desde 2017, com região geográfica intermediária e região geográfica imediata. A gente ainda está naquilo com alto e a IBGE traz essa nova nomenclatura, né, para tratar essa classificação regional, a geográfica intermediária e a geográfica imediata. Em algumas partes do trabalho eu fiquei um pouco inquieto, Carlos Henrique, porque você usa muito a expressão determinismo geográfico, né? E aí, em outro momento você fala em possibilismo. São duas perspectivas das correntes tradicionais de geografia que, na verdade, elas já ficaram no passado, respondiam, né, a esse estudo geográfico no passado, mas elas não podem mais ser utilizadas hoje, né? Na verdade, eu acho que eu acho que você não acredita que a comunidade, a organização do espaço dessa comunidade hoje é fruto de um determinismo geográfico, né? Você traz aí elementos que são aspectos de dimensões, território e territorialidade, que trabalham com a materialidade, com a imaterialidade, com o abstrato. Então, isso não tem nada a ver com possibilismo e nem determinismo geográfico, para você rever isso quando estiver citando esses elementos aí, certo? O território e as territorialidades que você trabalha com Sarquei, com Fernandes, com Heisberg, né, não tem a ver com esse determinismo haxeliano da escola alemã clássica e nem com o possibilismo laplaciano, certo? Temes, como é que tá meu tempo? Estou falando demais? Professor, geralmente eu deixo vocês à vontade. Não sou muito criteriosa nesse sentido, não. Tá bem. O Tiago colocou a questão da imagem, né, que a moça Pérola, né, fez. Aí você já respondeu que ela não era comunidade, mas aí eu fiquei... Foi um trabalho que você pediu para ela fazer para a dissertação, não é isso? Ele não estava pronto e você pegou lá como algo documental, não é isso? Então, para você ressaltar isso no trabalho, quem é a moça, de onde ela é, como foi que ela fez, né? A importância disso, você colocar isso no trabalho, né? Ter esse reconhecimento, que foi uma ideia sua para tentar sanar, talvez, aí uma ausência de material, né, em relação a esse subtema. Realmente ficou bem interessante o desenho. Sobre boa parte das figuras, elas não estão sendo anunciadas nos parágrafos imediatamente anteriores, né? É uma questão de ABNT, né? A gente compreende, você explica, argumenta, né, o significado, mas elas devem ser anunciadas no parágrafo anterior. Aí você preste atenção desde o início do trabalho para fazer esse anúncio. Essa questão do possibilismo, do determinismo, eu já falei. Entre a página 78 e 79, você chega
colocar que o discurso é a fonte principal da estigmatização e fala das as narrativas dos moradores mais velhos, né? De Aparecida sobre os que vêm de fora, são os outsiders. Aí eu fiquei, se tivesse, é aquilo que eu coloquei, né? Se tivesse as vozes aqui, registro dessas falas, desses sujeitos, ficaria ainda mais rico a construção dessa tua argumentação nesse ponto dessas narrativas. Se puder colocar aqui uma, duas, três dessas narrativas, vai ficar mais interessante. É uma sugestão. O termo, Carlos Henrique, pais fundadores, eu fiquei meio curioso. É um termo que você criou no teu trabalho ou ele já existe e você o colocou aqui porque foi de um outro, foi de algum material que você pesquisou, ou é de algum outro autor, é de um material que é científico, faz parte dessa tradição oral, ou foi você que achou por bem denominar dessa forma para o trabalho? Fazer alguma observação nisso no trabalho escrito, certo? Que eu não conhecia ainda essa expressão, pais fundadores. Outro quadro que está bem interessante é o quadro que fala sobre as múltiplas faces dos territórios lá em Aparecida, quando você trabalha com o saque e com o Bisquevitz, né? Tá bem interessante, porque você faz a relação do teórico e do empírico, né, no quadro. Como eu coloquei, os quadros eles estão bem interessantes, né? Uma coisa para ressaltar também na organização da apresentação do trabalho. Tô pertinho, Temes. Terminar. Tudo bem, Entre as páginas 105 e 106, é só uma afirmação quando você diz o seguinte: infelizmente no Brasil não existe um modelo de ensino do campo, existe sim um ensino no campo. E aí aquela polêmica, né, que realmente é muito discutida, se a educação é no campo, é do campo, e aí você coloca que quando os estudantes vão para Luiz Gomes, eles acabam seguindo esse modelo urbano, que é uma realidade em todo o Brasil, só que é muito taxativo quando você coloca que não existe modelo de ensino do campo. Na verdade, historicamente, né, os movimentos sociais do campo fazem essa reivindicação e acabam forçando, né, historicamente, que o Estado brasileiro pense na perspectiva da educação do campo. Autores como Caldá, né, por exemplo, vão defender e participam da construção das diretrizes nacionais para a educação do campo, né, como política. É só o perigo de tomar cuidado com generalizações. Nesse ponto, você foi muito generalizador, para você rever. Né? Não é que não exista ainda, né, essa perspectiva da educação do campo. Você conhece a Geralda do Bem, foi minha orientadora do PPGE, a dissertação dela foi sobre a educação do campo em Pau dos Ferros, e a gente trabalha muito nessa perspectiva. Né? É claro que existe o problema da educação no campo ainda no Brasil, mas já existe perspectiva, tem as diretrizes e alguns trabalhos que são realizados nessa perspectiva, identificando trabalhos do campo, realidades do campo, da educação do campo. Já aí nas considerações, você usa que as identidades elas são marcadas pelo gênero masculino. Aí, ponto. Aí eu fiquei inquieto aqui. E a Maria Cupira?
todo o peso que a Maria Cupira tem no teu trabalho, a posterior, o que vem posterior, que teve a mudança na Santa, que foi embranquecida, e o problema que isso gerou, mas a Romaria, o caminhar das pessoas lá para Aparecida, né, toda essa movimentação se iniciou e tem toda essa base, né, entre concretude e abstração a partir da Maria Cupira. Né? Então, acho que essa questão da masculinidade não casa aqui no teu trabalho. Eu lembro que você buscou isso lá nas referências teóricas, mas nos teus achados aqui da pesquisa e para as considerações finais, eu acho que não é isso. Né? Essa questão aqui da Maria Cupira contradiz, né? E para o final, você aprofundar mais aqui nas suas considerações finais, que o território, né, dessas identidades entre Luiz Gomes e o Iraúna, na perspectiva da leitura, né, da comunidade de Aparecida, você frisa que é aquilo que vai mais para uma forma de integração identitária, mas, ao mesmo tempo, você traz no trabalho a dimensão do território como conflito. E aí esses conflitos a gente vê da relação da igreja, né, da paróquia, da gestão municipal, em relação ao acesso aos serviços. Então, tanto a identidade territorial, a integração, mas também os conflitos, o território enquanto conflito, você pode ressaltar aí mais nas considerações para você aprofundar mais essas considerações. Você traz esses elementos no texto para você reforçar isso como considerações finais. Temos o restante, que é mais pormenorizado, vai direto, né, no trabalho, eu vou passar para o Carlos Henrique, certo? Posteriormente. Tudo bem, professor. Tá tranquilo. Muito obrigado pelas considerações de vocês. Né? Conforme eu falei no início, o Carlos me pediu para acrescentar um professor, né, na banca, um colega, e ele é o Ciro Leandro Costa da Fonseca. Ele tem formação em letras, né, e doutorado em estudos do discurso, e fez o parecer do trabalho de Carlos, e vocês me permitam a leitura. Apesar de não ser um texto curto, mas eu acho assim, traz valiosas contribuições. E aí, onde eu destaco Cícero e Tiago e os demais, assim, a riqueza que eu tenho no programa, que eu vejo, né, os trabalhos, as possibilidades de diálogos, Tiago, e por que eu me permiti, né, a orientação, ou desorientação. Eu acho que muitas vezes Carlos se percebeu desorientado, porque eu lembro, assim, pela situação que Carlos estava passando, quando eu disse assim, Carlos, tu topa? A responsabilidade é tua, tu toca o barco e eu vou ali só ajustando as velas. Não, topo, se segura a onda, seguro. Então, assim, aquela orientação em que você depositou toda a confiança para que ele, né, tomasse fôlego e seguisse seus próprios caminhos. É claro que é tanto que tem situações do trabalho, principalmente eu me peguei pensando na de Cícero, tem umas coisas assim que puxa para um engessamento, né, dos entendimentos da pesquisa da professora, com as flexibilidades dos entendimentos de Carlos, com o estilo da pesquisa etnográfica, então ficou uma mistura aí de valores, né? Então, eu vou fazer a leitura. Boa tarde a todos, minhas palavras pretendiam-se curtas, se possível, mas há muito que refletirmos sobre o trabalho em discussão. A dissertação intitulada Identidades Territoriais dos Moradores de Aparecida, um olhar sobre a fronteira interna entre Luiz Gomes e o Iraúna, de Carlos Henrique Pereira da Silva, é fruto de sua relação identitária com o seu território. Partilhamos ao longo da caminhada acadêmica muitas conversas sobre a história, cultura, economia deste pequeno distrito limítrofe entre os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, e que, seguindo a lendária estrada de boiadas, tão firmemente pisada e percorrida pela escritora paraibana Rosilda Cartacho, chega até o Ceará, nas proximidades da histórica cidade do Icó.
Ao voltar-se para a problemática territorial do distrito, onde nasceu e onde convive com o seu contexto sócio-histórico, Carlos Henrique volta-se para a sua identidade, para a memória coletiva, para as narrativas que lhe foram transmitidas pelos mais velhos da comunidade. O seu convívio, desde a infância até os dias atuais, com os problemas gerados pelas fragilidades políticas, econômicas e sociais, pela omissão dos poderes públicos, nos chamam a atenção para a complexidade aparentemente escondida na simplicidade dos pequenos lugarejos, cuja necessidade de estudos é muito pertinente. Principalmente porque este lugarejo, firmado na interseção dos dois municípios, metade Uiraúna, na Paraíba, metade Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte, luta para existir para ambos e recebe como resposta uma dupla condenação de sua inexistência, quando bem essa situação já é anunciada pelo autor na introdução desta dissertação. Essa cegueira diante da população do distrito de Aparecida é irônica e temporariamente iluminada em tempos de eleições. E os políticos dos dois municípios passam a percorrer constantemente a lendária e secular estrada carroçável dos esquecidos. Os moradores de Aparecida se assemelhavam aos personagens dos romances do escritor nordestino Graciliano Ramos, esquecidos pelas autoridades, que só se lembra deles os planos emergenciais que se fazem muito mais lucrativos, donos das propriedades e as elites, mas que se inscrevem na indústria do voto. Porém, esse território, metonímia de muitos lugarejos escondidos por esse semiárido nordestino, foi esquecido pela história do Brasil e do mundo em seus movimentos políticos, revolucionários, religiosos e sociais. A devoção à padroeira dos escravos, Nossa Senhora Aparecida, iniciada no século XVIII, nas margens do Rio Paraíba, em São Paulo, chegou com as primeiras famílias afrodescendentes. Foi passagem da coluna Prestes, em 1926, a maior marcha da história mundial, conhecidos como revoltosos, fato lembrado apenas pelo governo da Paraíba, que colocou o marco comemorativo em Aparecida. Foi também passagem do levante armado organizado pelo fazendeiro Luiz Gomes para derrubar o então governador do estado do Rio Grande do Norte, o interventor federal nomeado pelo presidente Getúlio Vargas, e sofreu depredações, apesar de ser, na época, politicamente, mais Paraíba do que Rio Grande do Norte, mais ligada administrativamente ao município de São João do Rio do Peixe, fato que não poupou a Vila Aparecida de violências e depredações no confronto político potiguar. Essa ligação histórica se apresenta e se atualiza na dissertação quando os moradores mais velhos ainda se sentem com mais pertencimento a Uiraúna, município emancipado de São João do Rio do Peixe, do que a Luiz Gomes, diferente dos mais jovens que se sentem mais pertencentes aos municípios potiguar. Sua escolha pelo tema partiu da sua vivência, da sua inscrição e participação como sujeito histórico no cotidiano da sua comunidade. Brotou do seu pertencimento ao lugar, da sua identidade com o território. Sua vivência com os movimentos sociais das pastorais e sua experiência educacional e acadêmica lhe impulsionaram o desenrolar do seu trabalho, pioneiro no estudo do lugar, pois costurou com maestria os retalhos da história da Vila Aparecida, presentes em estudos anteriores, e obras memorialistas que citavam a importância histórica, econômica ou cultural, mas não tinham outros objetivos. Esta dissertação ampliou esses olhares, adentrou as estradas antigas para apontar novos caminhos. A psicóloga social Ecléa Bose, em entrevista à revista Na Ponta do Lápis, edição ao ser indagada sobre a função social da memória, das narrativas iluminadas pelas pesquisas em história oral e sua contribuição para enfrentar os problemas cotidianos, respondeu: depoimentos que você colhe não devem ser simplesmente arquivados. Todo depoimento existe para transformar a cidade em que ele floresceu.
Escutar uma narrativa desencadeia em você ouvinte e compromisso com o narrador, com a própria cidade em que a narrativa floresceu. Você é responsável. Por exemplo, eu entrevisto pessoas muito idosas e sensíveis às transformações urbanas. Isso desencadeia um compromisso com o plano diretor da cidade. Em uma pesquisa que fiz, verifiquei que a maioria dos idosos acidentados na seção de ortopedia do Hospital de Clínicas de São Paulo não era caso de médico, mas de advogado, por causa das calçadas da cidade, das casas populares mal construídas. Bose, 2009, página 24. As narrativas de memória aprendidas nesse trabalho são de pessoas sensíveis às transformações do lugar, as que ocorreram e as ainda esperadas como melhoria de suas condições de vida, agravadas pelo descaso duplo de 2 estados e municípios. As vozes ancestrais dos que construíram o lugar, que assistiram ao desbravamento das matas, o alargamento das estradas, a construção da capelinha de Nossa Senhora Aparecida, das primeiras casas, presentes na narrativa dos descendentes, ou as vozes do que chegaram e ainda encontraram muito mato, poucas casas, de proprietários das terras e de novos moradores trabalhadores, a antiga casa de farinha e a singela capelinha, são testemunhas de uma história vivida coletivamente. As angústias e necessidades apontam caminhos, buscas de soluções, tanto na luta política em busca dos direitos, como no convívio comunitário. As muitas vozes tecidas nas narrativas ajudaram a transformar a Vila Aparecida num território melhor para se viver. E o compromisso ético do pesquisador não para nesta defesa. O seu trabalho iluminou as trajetórias de vida dos que contribuíram no passado e dos que contribuem no presente para a construção da história. São sujeitos inscritos na sua história pessoal e coletiva e que encontraram neste trabalho uma reflexão que contribui com o seu processo de reconhecimento identitário. Essas vozes aqui iluminadas devem estar presentes nos planos que possam trazer melhorias concretas à vila. E é função do autor levá-las adiante para transformar o lugar onde essas narrativas floresceram, conscientizando os moradores de seus direitos mais básicos enquanto cidadãos, mas também lhes proporcionando o direito fundamental para todo ser humano defendido por Simone Weil, de que um ser humano tem uma raiz por sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. A leitura desse trabalho pelos membros do grupo social, formado pelos moradores da vila, reforça o laço identitário tecido historicamente entre os antepassados e os seus descendentes. Além das vozes ancestrais trazidas à luz dessa dissertação, a dinâmica cotidiana do atual convívio dos moradores com o dilema de um lugar fronteiriço atualiza as dificuldades vividas desde o primeiro habitante do lugar e aponta caminhos para a busca de futuras soluções. Um ponto bastante significativo é a devoção a Nossa Senhora Aparecida e a construção da capela, como luta identitária dos povos afrodescendentes numa época pouco de apenas 3 décadas após a abolição da escravatura. A devoção continua, a festa da padroeira se constitui como um movimento religioso e social que reaviva a memória e a identidade dos moradores e a importância dos povos afrodescendentes na história da vila, principalmente nesse campo atual de extremismos em que o racismo ainda precisa ser cada vez mais combatido. Na esteira dos movimentos sociais, as festas dos santos, as romarias, os santuários do Nordeste, os tempos litúrgicos, como a Quaresma e a Semana Santa, as missões populares se inscrevem na história da comunidade, como formas de resistência, de vivência de um tempo comunitário, vivido como compreendeu Maria Inês Novaes Ayala, em seus muitos escritos sobre as culturas populares. Estes momentos ultrapassam os viés apenas religioso e se amplia para um convívio de solidariedade, de aproximação entre os membros do grupo social, de reelaboração das suas práticas sociais, que não são folclóricas, como a sobrevivência do passado no presente,
mais vivas e dinâmicas, com sentido simbólico e social na trama das relações entre os moradores. Os movimentos sociais geram resultados e tentam sanar a omissão dos poderes públicos, como nas lutas por melhorias empreendidas pelas pastorais católicas, como as construções realizadas em mutirão durante as missões populares católicas. Fato se escreve na memória política da comunidade. A dissertação tem o seu lugar do ponto de partida nos estudos das questões territoriais e de toda a órbita social que circunda a histórica Vila Aparecida, hoje reconhecida como distrito do município de Uiraúna. Carlos Henrique conseguiu alcançar os seus objetivos. Não perdeu a sua terra e nem o seu país, como refletiu Mirta, campesina paraguaia, na obra de Bernardo Monsanto Fernandes, sobre a tipologia dos territórios. Mas a sua escrita não apenas eterniza o passado de Aparecida, mas desbrava novas estradas para serem percorridas pelas gerações de estudiosos futuros, como também pelos moradores na luta por seus direitos. A dissertação apresenta originalidade, está ancorada numa bibliografia pertinente, com uma adequada metodologia de pesquisa e baseada na ética e respeito aos moradores da comunidade participante. Como membro externo, afirmo que este trabalho está da minha parte aprovado. Recomendo posteriores publicações em periódicos ou transformação da dissertação em um livro para ser lido por pesquisadores e moradores de Vila Aparecida. Ciro Leandro Costa da Fonseca. Ok? Ao final dessa leitura, eu peço, Carlos, que vocês se mantenham aí, né, com o pessoal que ainda está na sala. O professor Cícero e Tiago desligam o microfone e a câmera, eu faço uma chamada de vídeo para eles, e a gente dialoga e retorna ao curso, certo? Fazer a leitura do parecer final da dissertação. Ok. O professor Cícero está aí? Deixa eu ver. Cícero está aí? Estou sim, Temes. Não. A ata da sessão 75 de defesa pública de dissertação, aos 3 dias do mês de setembro do ano de 2020, às 15 horas, em ambiente virtual, plataforma Google Meet, foi instaurada a examinadora responsável pela avaliação de defesa da dissertação intitulada Identidade Territorial dos Moradores da Vila Aparecida. Um olhar sobre a fronteira interna entre Luiz Gomes e Uiraúna. Como trabalho final apresentado pelo mestrando Carlos Henrique Pereira da Silva, ao Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Dinâmicas Territoriais do Semiárido, na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, como parte dos requisitos para obtenção do título de mestre em Planejamento e Dinâmicas Territoriais no Semiárido. A banca examinadora foi presidida pela orientadora, professora Temis Soares, contou com a participação do professor Dr. Cícero Newton Moreira da Silva, do Plandites, examinador interno, professor Tiago Alves Dias, da Universidade de Pernambuco, examinador interno, tendo como examinador interno suplente o professor Bertolino Souza e o pesquisador Cícero Leandro Costa da Fonseca. A sessão teve 1 hora e 58 minutos de duração e a banca examinadora emitiu o seguinte parecer. O discente atendeu aos pré-requisitos para aprovação e atenderá às observações da banca no intuito de qualificar mais ainda o seu trabalho. A dissertação avaliada recebeu o conceito final de aprovado. Parabéns, Carlos. Muito bem, parabéns, Carlos. Parabéns. Bom, Vontade, se você quiser alguma coisa, abram suas câmeras, que eu vou fazer um print. Faz de conta que a gente está numa sala, ao vivo e a cores. Espero que eu não caia, Temes.
Eu queria primeiro começar agradecendo a você, Temes, por ter aceitado esse desafio de assumir minha orientação já, como diz, com um barco andando, já vinha de outra orientação. Um desafio que fugia a sua área e também da minha área, de ter uma orientadora que não estava na área de pesquisa original. É sempre um desafio, foi desafiante. O Plano DIDS, ele sempre foi um objetivo meu, desde que o programa surgiu. Fiz essa seleção, passei. Pesquisar a comunidade que eu moro sempre foi minha ideia. Morar aqui, viver aqui, conviver aqui. Sempre ouvi os mais velhos da localidade contar suas histórias. Sempre gostei disso, então disse, eu vou escrever sobre eles. Infelizmente, devido à pandemia da Covid-19, não foi possível fazer essas entrevistas diretas com eles, com os sujeitos. Tivemos percas significativas. Uma das pessoas que mais me inspiraram a fazer essa pesquisa foi minha avó, que infelizmente faleceu o ano passado. Isso faz uma mudança total da história. Mas, com dedicação, luta, chegamos a esse momento de aprovação. Quero agradecer demais as contribuições da banca, muito, muito positivas. Eu vou fazê-las com todo carinho. É sempre bom ter somado. Somar o trabalho da gente sempre é muito bom. Quero também agradecer aos amigos que estão aqui participando nesse momento. É positivo estar com eles. Alguns que estão nessa caminhada desde o início, sempre dando força, apoiando, trocando ideias, choros também, lamentos, alegrias. E assim a gente vai conseguindo chegar a esse momento. É muito feliz mesmo com essa conquista e só tenho a agradecer a Deus. Que bom, Carlos. Obrigado. Né? Eu gostaria de destacar assim, que eu procuro trazer para a pós-graduação, né, a compreensão de algo mais leve. Eu escuto relatos muito fortes de que fazer um mestrado é um percurso árduo, de que fazer um doutorado é, ai meu Deus, o mundo está se acabando. E eu falei para eles em sala, assim, que como eu não tinha tido essa experiência de que tinha sido um transtorno, para mim foi muito tranquilo, muito prazeroso, as duas formações. Eu gostaria que fosse para eles também, né? E quando eu vi Carlos numa situação de sufoco, e até para respeitar o objeto que ele já tinha toda uma organização, né? E não dizer para ele assim, não, você vai mudar e fazer alguma coisa que eu quero que você faça. Que aí não tinha, não casa as ideias, as leituras, enfim. Então, vamos tocar aqui um desafio juntos, ele topou. Eu tenho certeza que Carlos muitas vezes esperou algumas respostas nos puxões de orelha, e eu não dei conta de tanta leitura que Carlos mandava para mim, né? E eu fui confiando em Carlos. Enfim, Carlos, o momento é esse, deu tudo certo, contamos com a expertise de um geógrafo, de um historiador e de um doutor em linguística, né? Então, assim, eu acho que o objetivo do livro é algo extremamente significativo para você, para essa sua identidade, para a história, pelo que você escreveu, e você não deve se distanciar disso aí. Fazer o picote do seu trabalho e, enfim, me chama para fazer parte para o lançamento, para as comemorações, né? Porque esse negócio só virtual eu não estou curtindo, não. Vai lançar lá no CAP. Esse negócio só virtual tá medonho. É, sim. Não vai ter nem salgadinho, né, Fênix? Não vai ter não salgadinho. E presencial era tanta comida que chegava até sufocar. Não, gente. Agora a dieta tá punk aqui. Só no cafezinho. Mas quero agradecer demais, gente, a participação de vocês e todos vocês que estão aqui presentes, né, dando apoio a Carlos. Carlos, conte comigo aí. Você é um amigo, é um parceiro, aí a gente troca umas figurinhas a hora que for preciso. Tá bom? Quando eu descobrir aí um doutorado bem punk, eu vou avisar para você, vai começar a se organizar. Eu vou encarar, com certeza. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês. Tiago, tudo de bom para você aí nesse desafio, viu? Quando eu for a Petrolina, eu vou te procurar. Com certeza, seja bem-vinda. Professor Cícero, foi um prazer conhecê-lo. Igualmente, professor. Vamos organizar aí oportunidade. Igualmente. Um abraço, Carlos. Um abraço, professora. Obrigado, Tiago. Faça como temos. Quando eu for a Petrolina, eu quero Tá bom. Fica à vontade. Seu guia pela cidade. Vou ciceroneá-los. Parabéns mais uma vez, Carlos. Um abraço, Tênis. Até outra oportunidade. Tchau, tchau. Tchau. E aí, Carlos?
Respira. Respirando. Eu só para a gravação aqui.